Bem, vamos lá para a quinta questão. Estudos recentes sobre a população brasileira explicam a situação apresentada na tabela acima como resultado da. Bom, vamos visualizar a tabela e analisá-la juntos. Bem, essa tabela se refere às taxas de crescimento da população brasileira, ok? Vamos analisar a primeira linha na primeira coluna da tabela. Entre a década de 50 e 60, a taxa de crescimento da população brasileira era de 3,17%, tá? Ou seja, analisando aí uma década, ok? Na segunda linha, entre a década de 60 e a década de 70, a taxa de crescimento da população brasileira caiu para 2,76%. Na terceira linha, entre a década de 70 e 80, a taxa caiu ainda mais para 2,48%. Na quarta linha, entre a década de 80 e 90, a taxa de crescimento da população brasileira caiu significativamente para 1,89%. Já em 1995, constatou-se que a taxa caiu para 1,32%. Então, percebe-se, né, desde a década de 50 até a década de 90, que a taxa de crescimento da população brasileira caiu significativamente. Tá? Por que será que a taxa de crescimento está diminuindo? Vamos ler as alternativas da quinta questão. Bem, letra A. Será que a taxa do crescimento populacional brasileiro está caindo por conta da queda do índice de fertilidade das mulheres nas 2 últimas décadas e o aumento da taxa de mortalidade infantil? Letra B. Diminuição da entrada de imigrantes desde 1950 e da concentração da renda nacional? Letra C. Grande concentração da renda após 1970, acentuando o aumento da taxa de mortalidade infantil? Letra D. Diminuição da entrada de imigrantes desde 1950, associada à saída de brasileiros para o exterior em busca de melhores condições de vida? Ou letra E. A queda da taxa de fecundidade das mulheres associado a um mínimo de programação familiar? Resposta correta, letra E. Porque a taxa de fecundidade das mulheres brasileiras, né, está em processo de redução, ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos, tá? Falando português claro. Tá? A taxa de fecundidade é isso. As mulheres tendo menos filhos, tá? E a programação familiar também é outro fator, né, responsável por essa queda da taxa de crescimento populacional. Né? Atualmente, as mulheres estão tendo menos filhos, né? Eu vou dar um exemplo. A minha avó, por exemplo, teve 6 filhos, né? E a minha mãe, por exemplo, teve 2 filhas, tá? Então, assim, com a emancipação feminina, né? As mulheres foram conquistando espaço no mercado de trabalho, buscando estudar, né? Ter uma alta taxa de escolaridade, alto grau de escolaridade. Então, muitas mulheres não querem ter filhos, né? Ou têm poucos filhos. E, enfim, isso resulta numa queda da taxa do crescimento populacional, tá? As outras questões estão erradas, né? Porque a redução da entrada de imigrantes não é um fator significativo para a redução da taxa de crescimento populacional no Brasil. A taxa de mortalidade infantil, pelo contrário, está em processo de redução, né? Estão morrendo menos crianças devido a uma melhor infraestrutura, mais hospitais, mais postos, né? O avanço da medicina, enfim. Então, assim, também tem a questão que as mulheres, né, quando estão gestantes, fazem o pré-natal, né, com seus médicos, respectivamente,
Então, isso faz com que reduza a taxa de mortalidade infantil no país, principalmente, né, nas regiões brasileiras mais desenvolvidas, tá? Também a diminuição da entrada de imigrantes aliado à saída de brasileiros para o exterior, né? Tem gente que sai daqui do país e emigra para outro país no exterior em busca aí de melhores condições de vida. Mas essa taxa de pessoas que saem do Brasil para o exterior também não é significativa para determinar aí a queda da taxa do crescimento populacional brasileiro, ok? Então, é mesmo a taxa de fecundidade das mulheres que está em constante redução. As mulheres estão tendo menos filhos, tá? Tô falando de novo para reforçar, ok? Alguma dúvida? Então, eu dou por encerrada a correção.